Galera, é assim, tem uma música do Raul Seixas, que uma frase da música é uma bandeira para mim, né? Que a música do Raul Seixas diz assim: não pensa que a cabeça aguenta se você parar. E teve momentos da minha vida que eu pensei em desistir. Quem me conhece intimamente sabe que já até pode parecer estranho, esquisito, já pensei até em suicídio por situações que aconteceram na minha vida. E essa música do Raul Seixas, né, que a música chama Tente Outra Vez, essa frase diz, né, não pensa que a cabeça aguenta se você parar. Então tem coisas nas nossas vidas que a gente não pode parar. Porque se a gente simplesmente parar por situações, problemas, eu gosto de falar desafios, você enlouquece, você pira o cabeção. Então eu estou com um projeto que eu comecei na época da pandemia. Qual que era esse projeto? Fazer um vídeo por dia, 365 vídeos no período de um ano. E foi na época da pandemia. E eu estou repostando esses vídeos, né? Se você olhar lá, eu estou um pouquinho mais novo, com os dentes mais abertos. Depois eu fiz um tratamento para juntar os dentes. E o que acontece? Eu fiz 100 e poucos dias, acho que 112, 113 dias, 4 meses, todos os dias. Aí teve uma hora que me deu uma desanimada e eu parei. E isso me incomodou de eu voltar a esse projeto. Então, se você perceber aí na sua timeline, de segunda a sexta-feira, eu estou postando um texto, ou pode ser um trecho de um livro meu. Eu escrevi 10 livros. Um eu publiquei por uma editora, O Céu dos Demônios e o Inferno dos Anjos. E os outros eu publiquei numa plataforma digital, que é o Wattpad, né? Então você pode publicar os livros lá, e também a Wattpad é uma rede social de escritores e de leitores, quem gosta de ler e tal. Então eu tenho 12 livros lá, 10 escritos, um que eu estou escrevendo, chamado Terceira Chance, e tem um que está em aberto, que é a psicologia da série Dr. House, que eu publiquei, acho que uns 5, 6 capítulos. Esse é um projeto mais lento, porque são 8 temporadas, e eu quero fazer bem devagar um capítulo por episódio de cada temporada, são 8, e um vídeo explicando, tal, não sei o quê. Então esse é um projeto mais longo, de 1 ou 2 anos, porque eu também estou com uma meta, de que é escrever um livro por ano. Então já escrevi 10, então, e tem um sendo escrito e o outro está parado, que vai ser escrito há 2, 3 anos, isso é bem tranquilo, bem lento, não tenho pressa. Por quê? Porque não pensa que a cabeça aguenta se você parar. Então, quem me conhece sabe da minha frustração de não ter virado pastor de uma igreja evangélica. Eu amo os evangélicos, mas os evangélicos não gostam muito de mim, porque a minha cabeça não cabe dentro de uma igreja, né? Eu tenho pensamentos um pouquinho, entre aspas, considerados modernos, né? Ou liberais demais para a igreja evangélica e tal. E aí você tem que respeitar, né? Então, para não escandalizar, eu lembro de um pastor, né? O pastor Gilson, né? Que eu fui da Assembleia 4, 5 anos, em 2 períodos que eu passei por lá, né? E eu lembro toda vez que ele deixava eu pregar, o pastor Gilson, eu acho o pastor Gilson lindo, a docilidade dele, um homem de Deus maravilhoso. A gente caminhou juntos um tempo e aprendi muito com ele. E gostei muito de estar na Assembleia de Deus na época e tal. E eu lembro que toda vez que eu ia pregar, ele ficava um pouco assustado, assim, porque ele pensava, ai meu Deus, né? O Di vai falar alguma merda, vai falar alguma besteira e tal. E ele ficava assim meio preocupado. Até que um dia eu falei para ele, pastor, eu sei a visão da igreja, eu sei como o senhor pensa, e quando eu vou para um lugar, eu sempre vou para agregar, nunca desagregar. A minha cabeça é livre, eu penso o que eu quiser e tenho liberdade com Deus de pregar o evangelho da forma que eu prego e respondo pela minha consciência diante de Deus. Mas eu sei que aqui é uma Assembleia de Deus, então eu nunca vou desagregar. Eu sempre vou agregar. Então, enquanto eu estive lá, nunca falei nada pregando ou na igreja que pudesse desabonar a minha conduta, a minha pessoa. Agora, eu sou um cara um pouco diferente mesmo, eu não tenho receios de quebrar regras, quebrar tabus religiosos e tal, porque foi a religião que perseguiu Jesus, foi a tradição dos fariseus, dos saduceus, dos rabinos que levaram Jesus Cristo para os romanos crucificar.
Então a religiosidade tem o poder de matar as pessoas, né? De matar a liberdade do Espírito Santo, mesmo sendo Jesus o Filho de Deus. Então imagine um idiota e besta igual eu, né? Que gosta de pregar o que penso e as pessoas têm dificuldade de entender quando eu falo de sexo e uso a Bíblia e tal, mas a Bíblia, ela compara em todo o tempo a relação com Deus como um casamento, e tudo que envolve o casamento, divórcio, adultério, sexo. Então, por exemplo, o profeta Oséias, Deus pede e ordena ele para casar com uma prostituta. Ele vai lá e casa com uma prostituta. Por que Deus pediu isso? Porque o povo estava em prostituição diante de Deus. Aí essa prostituta trai ele. Deus fala: assim como eu perdoei Israel da traição, vai lá, busca ela na prostituição, compra ela, traz ela para dentro da sua casa, mas não se relaciona mais com ela, mas perdoa ela. E aí ele fez isso, porque Deus falou: o povo está em prostituição, e eu mesmo assim pago um preço por eles. Eu os amo, a nação de Israel, mas eu não estou me relacionando mais com ele. Então a Bíblia fala muito do adultério, né, do divórcio, do sexo, né? Tem um livro na Bíblia chamado Cantares de Salomão, que é a história de Salomão provavelmente com a rainha de Sabá, onde eles tiveram uma paixão, um amor, e tem cenas lá eróticas, cenas sexuais lá, que muitas das traduções foi mudada para não escandalizar, para não chocar, mas ele fala: os seus seios é como os seios de uma gazela. Ele fala que o seu umbigo é como uma taça de champanhe, uma taça de vinho, né, que transborda e derrama, e eu bebo dela, tal. Se uma taça de vinho é umbigo e transborda, para onde que vai isso, né? Falando do sexo oral, tem uma outra que fala da árvore, né? Que a árvore, você, quando eu estou no meio das suas pernas, falando, né? A rainha de Sabá fala para Salomão: quando eu estou no meio das suas pernas, você é como uma árvore, e eu beijo, como do seu fruto, me lambuzo dele. E os eruditos, os estudiosos da Bíblia, tá falando que ela está falando do sexo oral. Então isso, o religioso fica chocado, né? Mas a Bíblia não tem pudor de falar de sexo. Quem tem pudor somos nós, né? Eu até já escrevi um texto falando de sexo promíscuo, pervertido e nojento, que a gente acha, né, que o sexo é sujo, pervertido, nojento, promíscuo. Só que a Bíblia fala muito de sexo, né? Então, estou dizendo tudo isso aqui para dizer o seguinte: eu estou postando esses vídeos que eu gravei mais ou menos na época da pandemia, com meus dentes abertos ainda, e eu fiz mais ou menos uns 110, 112 vídeos. Então, vou postar eles. Depois, vou começar a gravar aqui outros vídeos, fazer um ano, até o final do ano, até dia 31 de dezembro, um vídeo por dia. Então, espero que esteja gostando. Eu vejo que tem uma galera assistindo, tal, não sei o que. Eu estou colocando no Instagram, estou colocando no YouTube, estou colocando no TikTok e no Facebook, né? Todas as minhas redes sociais é de Adriano Fernando. Se você quiser gostar, tá lá, vai ser super legal ter você acompanhando lá. Beleza, galera? Quem gostar, dá uma curtida, como a gente gosta de falar brincando. Quem não gostar, só assiste e tá tudo bem. E importa que o Espírito Santo, Deus, possa falar no teu coração. Essa é a minha ideia, de pregar o evangelho sem religiosidade, livre. E como eu não faço parte de nenhuma igreja evangélica, eu posso ter a liberdade de falar do evangelho como eu acredito, sem escandalizar ninguém, sem constranger ninguém, como acontecia lá com o pastor Gilson na Assembleia de Deus quando eu estava lá. Beleza? Essa foi, como eu sempre falo no final, a reflexão de hoje.